Vamos então resolver a atividade número 19. Esta atividade vai tratar de um estudo de sequências. Vamos ver como é que determinamos a regra de uma sequência, o que são termos e como é que determinamos como é que podemos calcular termos novos na sequência. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: desenha mais 5 termos em cada sequência. Se reparares, temos aqui duas sequências. Cada um destes elementos é um conjunto, cada sequência é um conjunto de elementos, e cada um destes elementos chamam-se termos. Este é o primeiro termo, este é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Este também é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. São sequências diferentes, não é? Portanto, vamos ver como é que nós podemos desenhar 5 termos, acrescentar 5 termos a esta sequência e 5 termos a esta. Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos pensar na primeira sequência. Observa quantos termos tem esta sequência. Quantos termos é que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, mas nós podemos continuar essa sequência, não é? E o que é que tu reparas? Repara que esta sequência é constituída por dois tipos de figuras. Uma figura é um quadrado verde e o outro é um triângulo azul, certo? Agora vamos ver o seguinte. Observa qual é a regra que verificas na sequência. Qual é a regra que verificas na sequência? Como é que aparecem os elementos? A primeira regra é o seguinte. A seguir a um quadrado verde, vem sempre dois triângulos azuis. Cá está, um quadrado verde, a seguir vem dois triângulos azuis. Um quadrado verde, dois triângulos azuis. Então já estamos a ver a primeira regra. Não é? A primeira regra é fácil. É a regra logo a partir ao seguir ao triângulo. A seguir ao quadrado verde, vem dois triângulos azuis. Mas podemos tirar outra regra. Que a seguir ao segundo triângulo, tem 1, 2, ao seguir ao segundo triângulo vem sempre um quadrado verde. Portanto, esta segunda regra decorre da primeira, não é? A primeira é a principal. Mas, portanto, se nós quisermos acrescentar 5 termos aqui, qual é que achas a figura que vai aparecer a seguir a estes dois triângulos? Pensa lá um pouco. Qual é o grupo de figuras que se repetem na sequência? Então, vamos ver. Temos dois grupos de figuras. Um primeiro grupo é constituído por um elemento só, que é o quadrado. O segundo grupo é dois triângulos. Portanto, estes dois grupos são os grupos que se repetem. Se reparares, repete-se aqui uma vez, repete-se outra e vai-se repetir indefinidamente à medida que nós vamos acrescentando termos, não é? Correto? Portanto, os grupos de figuras que se repetem é um quadrado verde, que é um termo, e dois triângulos azuis, que são dois termos. Portanto, as figuras que se repetem abrangem 3 termos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Então, como é que nós acrescentamos as figuras? Os 5 termos. Vamos adicionar um grupo de repetição. Num total de quantos termos? 3 termos. Vamos adicionar esse grupo. Já temos 3 figuras. Eles pedem-nos 5. Não é? Então vamos adicionar outro grupo. Mais 3. E o que é que tu chegas à conclusão? Que acrescentaste 6. Eles só estão a pedir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então tens que tirar um triângulo. Não é? Um triângulo está a mais. Então como é que fica? A sequência inicial é esta. A sequência final, depois de acrescentar os 5 termos, é a de baixo. Acrescentamos um quadrado. Portanto, a seguir ao segundo triângulo azul, vem um quadrado. Depois, a seguir ao quadrado, vem 2 triângulos. A seguir ao quadrado, vem 2 triângulos, mas como nós só precisamos de 5, o segundo triângulo sai. E então esta é a sequência e a resposta ao problema. Correto? Vamos ver agora a segunda sequência. Quantos termos tem a sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 termos, não é? Esta sequência é constituída por dois tipos de figuras, quadrados verdes e círculos laranja. Vamos agora ver e observar qual é a regra que verificas nesta sequência. Qual é a regra que verificas? Pensa um pouco. Temos 2 quadrados, um círculo laranja. 2 quadrados, um círculo laranja. Então a regra é a seguir. A 2 quadrados verdes,
vem sempre um círculo laranja. Portanto, 2 termos, o terceiro termo é o laranja. Cá está, 2 quadrados verdes, círculo laranja. A segunda regra, que se vem da anterior, que se deduz da anterior, é que a seguir a um círculo laranja vem sempre 2 quadrados. Portanto, é o contrário. Portanto, mas isso é visualmente tu vês. A seguir a 2 quadrados verdes, vem um círculo laranja. A seguir a um círculo laranja vem sempre 2 quadrados verdes. Então o que é que vem a seguir este círculo laranja? Já estás a ver. A seguir a um círculo laranja vem 2 quadrados verdes. Não é assim? Portanto, neste caso, que grupo de figuras é que se repetem nesta sequência? Repetem-se. Temos 2 grupos de figuras que se repetem. O primeiro grupo é 2 quadrados. O segundo grupo é um círculo. Portanto, isto é o grupo de figuras que se repete. Repete-se uma vez, repete-se duas e repete-se sempre, indefinidamente, à medida que nós vamos acrescentando termos. Por isso é que é uma sequência. Tem uma regularidade, tem uma regra. Ela comporta-se sempre da mesma maneira. 2 quadrados verdes, um círculo laranja. 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 É sempre assim. Chama-se isto de regularidade. Vem daí a regra, certo? Então, se nós queremos acrescentar 5 termos novos, a seguir a estes, o que é que nós vamos ter? Vamos acrescentar um grupo de repetição, que vai ser 3 termos. Cá está, 2 quadrados verdes, um laranja. Porquê? Porque a seguir ao círculo laranja vem sempre 2 quadrados verdes. Então, 2 quadrados verdes, um círculo laranja. Grupo de repetição. Mas só temos 3, nós queremos 5. Acrescentamos outro grupo de repetição. Certo? Mas vamos ter 6 termos, portanto temos um termo a mais. Então temos que tirar o círculo. Então a sequência que nós tínhamos antes era esta e agora passamos a ter esta. Cá estão os 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. A seguir ao círculo laranja, 2 quadrados verdes. Círculo laranja, 2 quadrados verdes. A seguir era o círculo laranja, mas como só nos pedem mais 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5, este sexto termo que nós acrescentamos é retirado. Compreendeste? Resumindo, a primeira sequência para acrescentar é quadrado verde, 2 triângulos azuis, quadrado verde, 1 triângulo azul. Segunda sequência para acrescentar 2 quadrados verdes, 1 círculo laranja, 2 quadrados verdes. Agora, no segundo problema, dão-nos dois exemplos para aqui resolver, de sequências que nós vamos construir, mas dão-nos a regra, não nos dão. Antes deram-nos as figuras e pediram-nos para acrescentar tínhamos que deduzir a regra, tínhamos que estudar, analisar e determinar a regra. Aqui é o contrário. Dão-nos a regra, dão-nos o primeiro termo e depois mandam-nos escrever a sequência para este intervalo. Vamos ver a primeira coisa, mas para isso pôs o vídeo e resolves a questão. Depois eu mostro a solução, está bem? Vamos então ver. Então qual é a regra que nos dão aqui? Aqui diz-nos assim, cada termo seguinte obtém-se adicionando 11 unidades ao termo anterior. Então, um termo seguinte é sempre igual ao anterior mais 11. Não é assim que diz aqui? Cada termo seguinte obtém-se, quer dizer, é igual, adicionando 11 unidades ao termo anterior. Pronto, isto é linguagem natural, nós traduzimos para a linguagem matemática. Está aqui, termo seguinte é igual ao termo anterior mais 11. Então, qual é o primeiro termo? É o número 1, correto? Nós vamos somar 11. Queremos obter o termo seguinte. Qual é o termo seguinte? O termo seguinte vai ser 12. 12 obtém-se como? Como o anterior, que é 1 mais 11. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cá está, 11, 12. 1 mais 11 dá 12. E o segundo termo? Este é o primeiro termo, o segundo termo. E o terceiro termo? Vai ser 12, que é o anterior, mais 11. Dá 23. Repara que nós vamos sempre contando 11 aqui. Como nós temos uma tabela, um quadrado, 10 por 10, não é? Tu reparas que a figura, nossos termos vão ocupando posições bem definidas. Vamos ver. 23 mais 11 dá 34. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como cada termo vai andando uma para a direita, a seguinte também vai andando uma para a direita e vai avançando até chegar ali ao fim. Vais ver. 34 mais 11 é 45. 45 mais 11 é 56. 56 mais 11 é 67. E tens que te habituar
a fazer isto mentalmente, não é? 67 mais 11, como é que nós somamos isto? 67 mais 11 é somar 10 mais 1. 67 mais 10 dá 77, mais 1, 78. Cá está. Mentalmente dividimos a adição. Adicionamos 10 mais 1. Ou então fazemos a adição dos algarismos das unidades. 7 mais 1 dá 8. 6 mais 1 dá 7. 78 mais 11, 89. E 89 mais 11 dá 100. Repara que a posição vai andando sempre da casa, do algarismo vai andando sempre à direita. Porquê? Porque vai avançando. Se fosse 10 em 10, o que é que acontecia? Ia ser 1 mais 10 era 11, ia ser esta coluna toda. Se fosse 10, se não fosse o intervalo 11, fosse 10, era 1 mais 10. Era 11, 11 mais 10, 21, e ia ser aqui na vertical. Correto? Como é 11, passa para ali. Portanto, isto varia. Portanto, é bonito ver isto aqui no quadro, mas vem da soma que nós fizemos antes. Atenção, não começar a fazer aqui o sublinhado num quadro destes, só porque, por instinto, nós temos que fazer a adição. Não é? Vamos ver o segundo exemplo. A cada termo seguinte, o primeiro termo é 9. A cada termo seguinte, obtém-se adicionando 5 unidades ao anterior. Certo? Qual é o primeiro termo? É 9. Vamos ver o 9. Somamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 14. 9 e 5, 14. Agora, o terceiro termo é 14 mais 5. 4 e 5, 9. Somamos aqui os algarismos das unidades. 19. 19 mais 5. 24. Estás a ver que isto agora está a ocupar uma posição também específica. Vamos ver que isto vai preencher estas casas na vertical e aqui também na vertical. Porquê? Porque a separação entre cada número é sempre a mesma quantidade, 5. 24 mais 5, 29, cá está. 29 mais 5, 34, fica debaixo de 24. Não é? Porque nós somamos 5 mais 5 dá 10, por isso é que 5, duas vezes, dois intervalos é 10. Portanto, 24 mais 10 dá 34. Ora, 34 mais 5, 39. 39 mais 5, 44. 44 mais 5, 49. 49 mais 5, 54. 54 mais 5, 59. 59 mais 5, 64. 64 mais 5, 69. 69 mais 5, 74. 74 mais 5, 79. 79 mais 5, 84. 84 mais 5, 89. E 89 mais 5, 94. E agora 94 mais 5 dá 99, ainda está dentro do intervalo. Vamos supor que podíamos a mesma sequência, mas em vez de ser entre o intervalo 1 e 100, que é esta tabela toda, é entre 30 e 50. Então, íamos fazer o mesmo desenvolvimento e íamos chegar à conclusão que só entravam o 34, 39, 44 e 49. Estes 4. Estás a entender? O intervalo, neste caso, seria entre 30 e 50. Só entravam estes 4 termos. Portanto, entraram estes todos porque nós fizemos o intervalo de 1 a 100. Portanto, este é o problema. Estás a entender a diferença? Portanto, a sequência depende do intervalo que estejamos a considerar. Se eu nos pedisse para marcar a sequência com esta regra, mas num intervalo, entre um intervalo de números, era assim que se fazia. Tinhas que ver a regra para todos os números e só selecionar o intervalo pretendido. Compreendeste? Portanto, resumindo, temos a primeira sequência, a segunda regra, termo anterior mais 11 dá o termo seguinte, e a outra regra, termo anterior mais 9 dá o seguinte, mais 5 dá o seguinte, a começar em 9, este começa em 1, o primeiro termo é 1, este primeiro termo é 9, e vai somando 5 em 5, este primeiro termo é 1, vai somando 11 em 11. Percebeste? Se não percebeste, revê o problema, volta atrás, revê o vídeo e certamente irás perceber. Vamos então ao terceiro problema, que diz o seguinte: descobre as regras e continua as sequências. Portanto, quando tu estás perante um problema destes, tens que ver números, tens que ver o que é que tens que fazer para passar do primeiro número para o segundo, do segundo para o terceiro, enquanto tiveres. Aqui já não adianta nada porque não tens antes nem depois. Tens que analisar no conjunto de números que estão seguidos para ver qual é a regra. Vou-te dar uma dica. Para passares deste número para este, o que é que tens que fazer? É somar ou subtrair?
É somar. Somar o quê? Quanto? 10. Então somando 10 a 300 damos 310. Então vamos ver agora, e deste para este? 310 mais 10, outra vez, dá 320. Então está aqui a regra. Quer dizer, o número seguinte é sempre igual ao anterior mais 10. Estás a ver? E a sequência seguinte? Vais ver e vais analisar, pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Qual é a regra desta primeira sequência? Já vimos que é o termo seguinte é igual ao termo anterior mais 10. Cá está, o termo seguinte, 310, é igual a 300, termo anterior, mais 10. O termo seguinte é o anterior mais 10. Pronto, é a regra que nós temos. Com esta regra, o que é que vai acontecer? Nós já conseguimos determinar os termos todos em falta. Correto ou não? Se nós temos este termo, não conseguimos terminar o seguinte, e com este seguinte não conseguimos terminar o outro, e aqui já não precisamos, mas com este não precisamos não conseguimos saber o seguinte, sempre com a regra do mais 10 conseguimos avançar até chegar ao último. Ora vamos lá ver. 320 mais 10, 330. Termo seguinte, que é o que nós queremos saber, é igual ao anterior, que é 330, mais quanto? Mais 10, 340. Aqui não precisamos de calcular porque já está calculado. 340 mais 10, 350. Agora o seguinte, 350 mais 10 dá 360. 360 mais 10, 370. 370 mais 10, 380. 380 mais 10, 390. 390 para 400. Não é preciso. A regra é a mesma, já vimos que é 10. Por isso é que eu pus a laranja só os que são necessários. 320 mais 10, 30. Os azuis já não eram precisos ter a setinha, porque já tínhamos lá o valor determinado. Compreendeste? A segunda sequência, se reparares, é uma sequência decrescente. O seguinte é menor. Enquanto na anterior era maior, ora vamos lá ver. Vamos ver na anterior. Os números seguintes eram maiores que os anteriores, era crescente, certo? Esta nossa nova sequência é decrescente. O número seguinte é menor que o anterior. Portanto, temos aqui a regra. O termo seguinte é igual ao termo anterior menos 20. Agora vamos calcular. Nós já temos estes primeiros calculados. Agora vamos começar a calcular a partir do 340. 340 menos 20, outra vez, dá 320. Vamos tirar 20 aqui, ao 320. Quanto é que fica? 300. Vamos tirar 20 ao 300. Quanto é que fica? 280. Vamos tirar 20 é o 280, fica 260. Vamos tirar 20 a 260 dá 240. Vamos tirar 20 ao 240 dá 220. E o seguinte já não precisamos de calcular porque já está lá. Mas de qualquer modo vamos confirmar se está correto. Porque se houvesse engano aqui não daria certo. 220 menos 20 dá 200. Pronto, está certíssimo. Não é? Esta é a nossa sequência. E os termos que nós desconhecíamos calculamos a partir da regra da sequência. Repara então que esta sequência é decrescente enquanto a outra é crescente, não é? Já vimos, a primeira sequência é crescente, cá está, não é? Vai crescendo, começa em 300 e chega a 400, vai crescendo 10 em 10, enquanto a segunda sequência vai, quê? Decrescendo. Portanto, ela começou em 400 e chegou a metade, 200. Vai baixando 20, vai diminuindo 20 em cada termo. Aqui esta é crescente, aumenta 300, vai crescendo 10 em cada termo, começa em 300, termina o último termo desta sequência é 400. E esta sequência continuaria até um determinado limite, como é evidente. Aqui, a certa altura, chegaria a zero, não é?